Eu, particularmente, tenho quase 11 anos de conversão, que eu sei que é pouco tempo, mas só há 4, 5 anos que eu comecei a descobrir esse assunto e aprendi um pouco desse assunto. E ele faz toda a diferença. É importante que a gente, quem nunca ouviu, tenha uma oportunidade muito boa para que vocês possam, como aconteceu comigo, solidificar isso e entender esses conceitos. Então eu vou orar para a gente começar. Baixe suas cabeças, por favor. Vamos lá. Santo Deus, te agradecemos porque isso é um privilégio, Senhor. Poder escutar a Tua palavra, aprender das Tuas coisas. É um grande privilégio a todos nós, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, humildemente, que nas minhas dificuldades, na minha imperfeição, o Senhor me permita ensinar um pouco mais aquilo que o Senhor já me ensinou, Senhor. É dessa maneira que eu rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a teologia reformada tem os 5 solas e a gente está agora focando no solos Christus, né? A cristologia reformada ela tem vários aspectos, vários tipos de assuntos, de doutrinas que são importantes. Então, desde as 2 naturezas de Cristo, numa só pessoa, que isso é algo fundamental. Os estados de Cristo, como o pastor Heber já falou, o estado de humilhação, o estado de exaltação depois. A expiação, como o presbítero Anderson falou semana passada, também é uma doutrina fundamental. E junto com elas, os ofícios de Cristo. Tá? Os 3 ofícios de Cristo. Esse assunto está aqui no livro, no 4º capítulo desse livro. Quem depois puder dar uma lidinha, leia, que é interessante porque ele fala não só dos ofícios, mas antes disso ele dá todo um aspecto histórico de como esses conceitos chegaram e foram se formando, né, em relação aos ofícios de Cristo. Então tem todos os concílios e muitas coisas relacionadas à cristologia que são interessantes. Isso já era falado desde há muito tempo. Então desde a Idade Média, como o pastor Heber citou, São Tomás de Aquino já cita os ofícios. Mas é depois, com Calvino especificamente, que ele dedica nas Institutas um capítulo inteiro a esse assunto. Então, e tem um aspecto bem pastoral e bem prático que vale a pena também vocês darem uma lida se tiverem oportunidade. A importância disso é que os 3 ofícios mostravam os tipos de autoridade que existiam antes no Antigo Testamento, e essas 3 autoridades são incorporadas todas em Cristo Jesus, como a gente vai ver. Ela é a base que explica toda a obra de Cristo. Então, os 3 ofícios, eles vão explicar tudo o que Cristo fez, né, durante o seu tempo aqui encarnado. Então, quais são mesmo os ofícios? Como a gente já falou, ofício profético, sacerdotal e ofício de rei. E por que isso é importante para a vida da igreja? Isso não é simplesmente uma estrutura social, eclesiástica, algo teórico para seminários, não. Isso tem a capacidade que todos nós podemos desempenhar. Né? São mandatos que toda a humanidade, como imagem de Deus, deve exercer. Então são ofícios que servem diretamente para nós também. Uma coisa que é importante é que os ofícios eles são desempenhados no tempo e no espaço específico. Cristo, como homem, ele desempenhou esses ofícios. E no Antigo Testamento, homens que eram ungidos para esse serviço desempenhavam cada um desses ofícios. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, só para a gente sistematizar um pouquinho, para depois continuar mostrando os ofícios em Cristo. Então, o ofício profético, ele representava o Deus com o homem. Então, era a palavra de Deus, as palavras de verdade e julgamento na boca de homens. Também tinha a função de predições. Tá? Então, no Antigo Testamento, existem várias predições. Atualmente, os teólogos puritanos e os reformadores não creem mais na continuidade de profecias ou revelações específicas, né? Depois que a Bíblia, a palavra foi fechada. Então, não se vê muita necessidade ainda de predições, tipo, Deus falou comigo e mandou eu falar isso para você. Porque a verdade ela já está revelada. Então, a verdade é a verdade, não tem muito o que fugir.
Então, qualquer coisa fora do que está no cânon, na Bíblia, a gente crê que atualmente não tem mais função. O ofício sacerdotal, ele já representa o homem na presença de Deus. Então, é o homem fazendo esse vínculo, essa ponte com Deus. No Antigo Testamento, eles eram os responsáveis em cuidar da mediação entre Deus e o homem, né, diretamente, e cuidava também de toda a parte cerimonial do sacerdócio, né, dos sacrifícios, tudo que estava envolvido, o Santo dos Santos, o templo, o tabernáculo, como o pastor também citou. E o ofício real, ele estabelecia o domínio original do homem. Então, eram líderes ungidos por Deus que protegiam, guiavam e lideravam o povo de Deus. Deus não permitia o acúmulo dos 3 ofícios numa só pessoa. Se vocês fizerem um exercício, pegarem cada personagem bíblico, vocês vão ver no máximo 2 ofícios numa só pessoa. Tá? Isso tinha um sentido, porque esses ofícios, esses homens, apontavam sempre para Jesus Cristo. Essa era a grande função. Né? Na esperança, esperava-se a vinda do Messias, do verdadeiro Messias. A gente vê Davi como rei e profeta. O único que desempenhou a função de rei e sacerdote foi Melquisedeque. Por que isso? Porque normalmente o profeta ele vinha ou para exortar o rei ou para exortar o sacerdote. Ou porque o rei não estava seguindo o que Deus havia mandado, ou porque o sacerdote estava usurpando da lei cerimonial com Deus. Então, normalmente o profeta trazia essa palavra de exortação. Então, é um exercício interessante que a gente, quando for ler a Bíblia, enxergue em cada um desses personagens, tentar enxergar. Não, esse aqui fazia papel de rei, esse fazia o sacerdote, esse aqui rei e profeta, e assim por diante. E tanto que o sacerdote e o rei, eles vinham de linhagens diferentes. Você vê que os reis vinham da tribo de Judá e os sacerdotes da tribo de Levi. Então, por isso que eles nunca se juntavam, né? A não ser na figura de Melquisedeque. E como o pastor até mesmo falou, cada ofício ele era apenas uma sombra do que estava por vir, né? Ele era a sombra do grande mediador. O mediador é a necessidade central da Bíblia. Se a gente for pensar qual que é o apelo principal da Bíblia, é de um mediador. Né? Nós temos um Deus irado por causa do nosso pecado e a gente precisa ter um mediador que faça essa ponte. Então é a necessidade central do homem. E esses 3 ofícios são funções mediatórias. Então, quando existia um rei, esse rei estava tendo de uma maneira imperfeita, evidente, por causa do pecado, mas era o mediador entre Deus e o homem, assim como o sacerdote e assim como o profeta. E todos eles eram ungidos por Deus para essas funções. Então, Deus vai progressivamente nos revelando e apontando para o grande mediador. O ungido, aquele que iria de maneira definitiva e excelente desempenhar os 3 ofícios. Mas Jesus já desempenhava esses 3 ofícios antes? O que vocês acham? Sim ou não? Ok. Os ofícios de Jesus só podem ser considerados no estado de humilhação e exaltação com ele encarnado. A partir da encarnação. Ok? Quando ele nasce e como ele está até hoje encarnado. Nós entendemos que Cristo está encarnado ainda hoje. E por que isso era necessário? Então eu vou, já que o pastor Heber teve que sair, infelizmente, eu não vou deixar permitir que ele não participe da nossa aula aqui, só que o vídeo saiu, viu, pessoal? Não entrou aqui. Mas eu vou colocar aqui, dá licença um pouquinho. O sacerdócio de Cristo é um dos 3 ofícios dele, e nós, quando ensinamos sobre o sacerdócio, falamos que ele assumiu essa função a partir da encarnação.
É importante a gente entender isso porque, embora Jesus Cristo tenha poder, ele nem sempre agiu como rei em favor de outros. Rei, eu digo, como mediador. E embora ele sempre tenha sido o verbo, nem sempre ele ocupou uma posição de autoridade como um profeta, isto é, em nome de Deus falando ao povo. E a mesma coisa acerca do sacerdócio. Cristo é o Cordeiro de Deus para o qual todo o sacerdócio do Antigo Testamento aponta. Mas é quando ele se faz homem que ele se torna um de nós. Hebreus capítulo 5 fala que o sacerdote é tomado dentre os homens para oferecer sacrifícios a Deus em prol do povo. E Jesus Cristo, então, quando ele é feito homem, ele é tornado, vamos dizer assim, adequado para ser o nosso mediador. Ele nunca poderia ser nosso mediador se ele não fosse igual a nós. Ele não poderia nos representar perante Deus. Então ele se faz um de nós e sofre o castigo que era para ser nosso, para que nós sejamos atendidos por Deus e adentremos o Santo dos Santos. Então o sacerdócio de Cristo é muito precioso para a vida do crente, porque nos possibilita aproximar de Deus, ainda que tenhamos pecados. Uma coisa que é importante que a gente entenda é que, apesar de Cristo desempenhar os ofícios depois que ele se encarna, Deus já escolhe Cristo como nosso mediador, né? Desde a eternidade. Então ele já seria nosso mediador, desempenhando essas três funções, e atualmente ele continua fazendo isso. Bom, a Confissão de Fé de Westminster sobre esse assunto diz o seguinte, no capítulo 8, que fala de Cristo o mediador: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser a sua semente e para, no tempo devido, ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Agora eu vou falar um pouquinho de cada ofício profético desempenhado por Jesus. Então, Jesus como profeta. É importante que a gente entenda o seguinte, Jesus ele não era ora profeta, ora sacerdote, ora rei. Ele era o tempo todo isso. A gente vê em algumas passagens os 3 ofícios e algumas outras passagens 1 ou 2 ofícios. Tá? Ainda havia necessidade do grande profeta. Apesar de toda a Escritura ter falado de Cristo, ter apontado para Cristo, as pessoas, o povo de Israel contemporâneo de Jesus, daquela época, ainda tinham necessidade de aprender outras coisas. Isso fica claro quando a mulher samaritana disse ao próprio Cristo: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí Jesus declara para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí a mulher samaritana sai para a cidade anunciando Cristo. Em Hebreus 1, do versículo 1 e 2, ele fala que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E aí Jesus ele tinha 3 funções específicas como profeta. O ensino, tem várias passagens, mas, por exemplo, as bem-aventuranças em Mateus 5, a gente vê o ensino profundo de Jesus. As predições, quando ele fala em Mateus 24 sobre o sinal do fim dos tempos. E operação de milagres. Só o Evangelho de Marcos, dos 661 versículos, tem 209 que falam só de milagres. São 35 milagres descritos nos Evangelhos, e no final ainda, no capítulo de João, ele fala que Jesus também fez muitas outras coisas. E se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então é uma obra riquíssima, uma obra grandiosa, né? E como que Jesus, segundo o breve catecismo de Westminster, como que ele exerce as funções de profeta? Cristo exerce as funções de profeta revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Jesus, ele é tanto objeto como sujeito da profecia. Ele vem anunciar a ele mesmo e ao reino de Deus. Ele pregou aos apóstolos, pregou ao povo.
Ele revelou a palavra de Deus, né? Dizendo que o que o Pai o comissionara a fazer e a dizer. Ele fez predições proféticas e ele anunciou inúmeras vezes o vindouro reino de Deus, e ele mesmo se anuncia como profeta. Então, Jesus ele transmite e possibilita todo o conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Na obra de Cristo a gente tem todo o conhecimento necessário, não faltou nada. A gente precisa, as verdades estão ali, e é importante que a gente entenda isso, porque entenda que a revelação ela é progressivamente feita a nós, mas ela fechou, ela já acabou. E Jesus ainda desempenha esse papel, né? Como revelador da vontade do Pai. Ele continua revelando as coisas concernentes do Pai a nós, através do Espírito Santo, como o pastor falou na pregação. Então Jesus como sacerdote, né? Também o Breve Catecismo, na pergunta 25, ele fala que Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ele também é o sujeito e o próprio objeto do ministério sacerdotal. Ele oferece um sacrifício voluntário, foi Deus que deu, que foi Jesus que entregou a sua própria vida, ninguém tirou a vida de Jesus. Ela é eficaz, ou seja, nenhuma gota foi derramada à toa, né? E ele é definitivo, como o pastor também citou. Ele é definitivo, não precisa ser repetido. E nós também não precisamos repetir qualquer sacrifício que a gente acha que é semelhante ao que Cristo fez. Isso é bobagem, isso é... Na verdade, eu creio que é até uma ofensa, né, a Deus. E como um mediador impecável, sem culpa, né, sem pecado, ele satisfez completamente as exigências por Deus na sua propiciação. Em Hebreus 7, 26 a 28, ele fala, que acho que é o livro em que mais se fala sobre o sacerdócio de Cristo. O autor diz que é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho. Além desse efeito substitutivo do sacerdócio, existe também as orações por nós, como também o pastor citou. Então eu não vou ler todos esses textos, porque ficaria muito grande, mas o ofício sacerdotal fala das orações que ele fez por nós. Jesus é chamado de advogado, ele roga por aqueles por quem ele realiza expiação. Tem o efeito judicial do texto que nós lemos de Romanos, quando fala que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, ele roga por aqueles por quem realiza a expiação, que eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste. Então, os ofícios, outra coisa que é importante que a gente entenda, que são por aqueles que o Pai os deu. Tem um elemento judicial, e ele intercede também pela nossa santificação. Ele roga para que nós nos santifiquemos. Quando ele fala em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é o Filho pedindo ao Pai. Não sou eu pedindo ao Pai, é o próprio Filho que pede ao Pai. Por isso que nós precisamos do intermédio de Jesus para as nossas petições. E Jesus ainda desempenha esse papel hoje como intercessor junto ao Pai. Joe Owen, nessa obra aqui, falando sobre o arminianismo, né, como também o presbítero Anderson falou, diz que tudo aquilo que Cristo suplicou, mereceu ou obteve com a sua morte e paixão, tem de ser infalivelmente aplicado e outorgado àqueles em favor de quem pretendia obter tais coisas. De outra maneira, sua intercessão é vã, não sendo ouvido nas orações de sua mediação. Então aqui fala um pouco do arminianismo, em que a obra de Cristo ela foi eficaz para aqueles que Deus escolheu. Não depende de nós. Nós não podemos,
escolhermos se nós vamos ou não escolher a Cristo. O caminho ele é inverso, porque senão não teria sentido toda a obra de Cristo, toda a grandeza e todo o sofrimento que Cristo... E aí, Jesus rei. Jesus, pelo breve catecismo, ele exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Já havia sido prometido que o reino de Davi seria estendido e apontava para Cristo. É isso que diz em Isaías 9, 6, 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí uma coisa que é importante que a gente volte a falar, mesmo que o pastor Heber já tenha dito, é que realeza é diferente de ofício real. Realeza, Jesus sempre foi rei junto com a Trindade. Ele é rei junto com a Trindade. Mas o seu ofício real é que ele desempenhou a função de mediador entre Deus e o homem. É importante que a gente entenda que o ofício real ele tem um propósito, e esse propósito é um propósito redentor, diferente da realeza que é inerente a Cristo. E aí, Berkhoff, no seu livro, ele divide esse ofício real em reino da graça e reino de poder. Então, reino da graça, ele é um reino que está ligado à igreja especificamente. Então, ele é um reino espiritual. Ou seja, nós crentes em Cristo Jesus o vemos como rei. Correto? Quem não é crente em Cristo não o vê como rei. Não tem, é uma coisa específica. Na verdade, nem passa pela cabeça, provavelmente. Essa passagem aqui de Lucas 17, 20 a 21, diz assim, ó, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Cristo ele é o fundador, ele é o legislador e ele administra a sua igreja. E para que isso aconteça, é necessário um novo nascimento. Em João 3,3, quando Jesus responde a Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus na época, Jesus declara, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente não consegue enxergar o reino de Deus e o rei se não houver um novo nascimento. Já o reino de poder, daquela classificação lá dos ofícios, ele está relacionado ao domínio sobre o universo a fim de realizar seus propósitos redentores com a igreja. Então Deus domina o universo com esse propósito. Os propósitos são sempre redentores. E até quando vai durar isso? Vai durar até a vitória final sobre os inimigos e a morte abolida. Então, ou seja, até a segunda volta de Cristo. Depois que isso acontecer, quando a morte for vencida, não tem mais necessidade dos ofícios, porque o ofício ele já perde o sentido. Então Jesus rei, né, nesse ofício real, ele cumpre as profecias de um reino eterno para Davi e sua semente. Ele é um reino que já está inaugurado, ele já existe, mas ele não se consumou ainda. E atualmente ele já reina como rei dos reis e senhor dos senhores à destra de Deus. Então para nós crentes, o tipo de governo que a gente deve enxergar é uma monarquia. Temos que ter Jesus como rei e nos submeter e nos prostrar ao que ele já nos ensinou e já se revelou através das Escrituras. Então, a maneira prática de a gente fazer isso é o que Calvino disse, que a gente deve tornar o reino invisível em visível. A cosmovisão que a gente interpreta o mundo, o nosso olhar ao mundo, deve ter Jesus como rei. Isso faz toda a diferença na nossa vida prática, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. Isso vai fazer toda a diferença. E por isso que a gente pode tornar esse reino visível.
É possível a gente fazer isso. Né? A gente tem que manifestar o que está oculto aos olhos dos homens, levando a palavra de Deus. Qual que é o grande propósito? É importante que a gente entenda que os ofícios eles se relacionam uns com os outros, né? E eles reforçam um ao outro. Então, o grande propósito que Cristo teve foi de redimir o seu povo eleito. Como profeta, Jesus proclamou e proclama a redenção. Como sacerdote, ele obtém a redenção. E como rei, ele completa a redenção. Por exemplo, os milagres são sinais do ensino de Jesus, mas também revela a compaixão sacerdotal e o poder que ele tem como rei, em cada milagre que ele realizou. E Jesus, como eu disse antes, ele incorpora no seu ministério os 3 ofícios constantemente. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, vocês conseguem enxergar os 3 ofícios aí? Se ele é o caminho, como é que foi o caminho? Foi por meio do quê? De qual ofício? Sacerdote. Por meio do sangue, ele nos deu o caminho. A verdade. O que é a verdade? Ele é qual que eu fiz? Profeta. Então, ele ensina a verdade de Deus. E a vida. Por que ele é a vida? Que só sobrou o rei, mas... mas ele protege da vida aos seus súditos. É ele que nos dá a vida, a própria vida. Então, nesse sentido, ele é rei. Nesse livro aqui, Robert Letton fala que Cristo mostra seu papel quanto a falar e a ensinar a palavra de Deus, que em última instância aponta para si mesmo, oferece a si mesmo a Deus como sacrifício vicário e reina sobre sua igreja e sobre o mundo como o Senhor ressurreto. E aí eu acho que, fazendo uma aplicação prática também, a gente tem que ter o exercício de enxergar na cruz de Cristo todos os ofícios, né? Lá em 1 Coríntios 2, 1 e 2, Paulo fala o seguinte, olha, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo está dizendo que aqui, ele está falando que ele não veio falar dele, ou do que ele acha, ou da opinião dele. Ele estava tratando somente de um assunto, que é o mais sublime de todos os assuntos, que é a profundidade da cruz. E isso eu acho que é um hábito que a gente tem que ter. O que aconteceu naquela cruz, ele é algo sublime. Ao mesmo tempo, é uma humilhação extrema, mas ao mesmo tempo é uma vitória extrema. E os ofícios, eles são ofendidos e são exaltados na cruz. Então, quais são as ofensas dos ofícios na cruz? Quando os soldados esbofeteiam Cristo e zombam do seu ofício profético, o que eles falam? Nessa passagem, diz assim, ó, então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Então eles estavam zombando desse ofício que Cristo tinha. Também zombam do ofício sacerdotal, quando eles falam, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, porque antes disso, Cristo tinha dito que ele destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. E aí eles falam, então se salva aí, desce dessa cruz. E eles caçam da sua realeza, eles vestem-lhe com um manto, um cetro e uma coroa de espinhos. É importante a gente entender que não era qualquer um que estava lá. Não éramos nós, era Deus que estava pregado. Então isso é uma coisa que tem que estar o tempo todo na nossa cabeça. A gente não pode esquecer do que aconteceu naquela cruz. E aí existe a exaltação dos ofícios. Quando todas as profecias, tudo que foi dito, se concretizam naquele momento. Então toda aquela mensagem de amor, misericórdia que Deus mostrou e revelou durante todo o tempo, se cumpre na cruz. O sacerdócio fica um pouco mais fácil, porque a gente vê o próprio Cordeiro de Deus entregando a vida para aqueles que o Pai os dá.
E como rei, ele nos livra do poder do pecado e nos liberta do senhorio de Satanás. Para terminar, pessoal, uma aplicação um pouco prática também é que, e a nossa parte, a gente tem sido profeta, sacerdote e rei, porque em Cristo, nós somos aptos a desempenhar atualmente os 3 ofícios, diferente do Antigo Testamento. De forma imperfeita, muitas vezes pecaminosa, porque o pecado, ele apesar de, ele ainda habita entre nós crentes, mas nós já temos força para vencê-lo e para lutar contra isso. E a força vem em Cristo. Então nós podemos ser profetas, trazendo palavras de exortação, ensino, aconselhamento. Podemos ser sacerdotes, orando, intercedendo. Os oficiais da igreja ministrando os sacramentos. E como reis nós podemos governar e preservar a vida dos crentes, né? Anunciando o reino de Deus que existe e lutando contra as armadilhas de Satanás. O pastor falou sobre os mandatos, né? E existem relações de cada mandato com os ofícios, em que os 3 ofícios podem ser aplicados em cada mandato, tanto no mandato cultural, no social e no espiritual. No cultural, que é a nossa relação com a criação, né? Nós podemos ser profetas aconselhando, também orando e governando. No mandato social, dentro das nossas famílias, no nosso casamento, e na vida da igreja, no mandato espiritual. Então, é fundamental que a gente comece a nomear também esses ofícios nas nossas vidas. Sempre dando glória a quem deve ser dado, que é Jesus Cristo. Eu acho que tinha um outro vídeo, mas eu nem vou arriscar, porque não vale a pena. Ricardo, queria pedir para você explorar um pouquinho isso que você citou agora, de como nós somos sacerdotes, reis e profetas. Pelo menos tentar expandir um pouquinho para alguma situação bem cotidiana mesmo, que nem o pastor já deu durante o culto, vinculando aí a missão da masculinidade vinculada à missão do sacerdócio, né? Mas algum exemplo ligado sei lá, a profecia ou a reinado do nosso cotidiano. Acho que seria legal para ajudar a guardar na mente de todo mundo aí. Ok, vamos ver se eu consigo. Mas, por exemplo, a gente pode pensar no nosso trabalho, né? Nós podemos... eu acho que o cotidiano ele tem a ver com testemunho, né? E o testemunho, ele aponta para esses 3 ofícios constantemente. Em toda situação do cotidiano, nós vamos ter necessidade de palavra de aconselhamento, de exortações. Nós temos palavras em que a gente ressalta a santidade que nós temos inerente a um crente, no sentido de que nós estamos numa santificação. Então, a palavra profética, nesse sentido, ela é importante. Uma coisa que acontece muito frequentemente, pelo menos acho que todos vocês que têm WhatsApp devem ter recebido, são profetas de WhatsApp pedindo para que a gente faça correntes de orações ou correntes de coisas, de predições. Faça isso, que em 30 minutos você vai receber determinada coisa, né? Isso é um erro teológico que fala contra tudo isso que a gente tem ouvido. Então, se a gente for pensar em trabalho, as crianças na escola, a igreja, a gente consegue exercer. Então, profetas, a gente pode aconselhar, a gente pode exortar. Como sacerdotes, nós podemos orar por aquele irmão, né? Interceder conforme as suas necessidades. E como rei, muitas vezes, nós vamos precisar salvaguardar algumas pessoas, a nossa família, a mãe, né? O pastor falou sobre o homem, mas a mãe dentro da família com os filhos, então ela tem essa função também. Então, eu acho assim, a vida prática do cristão, não o cristão que desliga o botão de cristão
do liga e desliga só na igreja, liga e às vezes fora da igreja tem uma vida que não mostre, né, que ele é cristão. Isso muitas vezes acontece. Então acho que é nesse sentido. Não sei se você tem mais alguma coisa para me ajudar. Eu acho que é importante. interessante pedir para você fazer esse exercício, porque há uma forte tendência na nossa cultura, e infelizmente até mesmo entre os evangélicos e os protestantes, de achar que aquilo que tem conotação religiosa tem mais valor do que aquilo que não tem. Então há uma tendência em nós de achar que quando a gente está no culto, ou que o pastor sim faz algo mais espiritual, e que a nossa vida cotidiana ela é inevitavelmente carnal e ela não tem tanto valor quanto, né? Eu acho que essa história do ofício, a gente exercitar isso, traz essa contribuição e essa visão que a gente precisa desenvolver. E eu vejo também como que, na verdade, os ofícios estão misturados, né? Porque, por exemplo, quando você se nega a fazer algum procedimento, algum tratamento, porque você não considera ele ético, ou quando você, né, eu e você como médicos, nos negamos a fazer algo, nós estamos ao mesmo tempo reinando, porque nós estamos dando o propósito que Deus deu para aquilo, que é dominar a cultura. Nós estamos ao mesmo tempo sendo profetas, porque nós estamos anunciando a verdade de Deus, principalmente se a gente discutir isso com alguém, por exemplo. E quando a gente evangeliza, por exemplo, a gente está fazendo profecia e sacerdócio ao mesmo tempo, né? Quando eu não passo para frente a corrente de WhatsApp, eu estou fazendo isso. Se eu tiver a delicadeza e a sabedoria de me opor até mesmo à pessoa que mandou e instruir, eu estou sendo sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, que o Senhor nos deu poder, né, que essa é a parte do reinado. Então Deus nos deu poder para vencer o pecado e nos dá poder para anunciarmos e sermos mediadores dele para os outros, porque quando a gente leva alguém a Cristo, nós também estamos fazendo função de sacerdote para o outro, nós estamos imitando a Cristo numa situação muito nobre, nós estamos apresentando o caminho para alguém, né? Então realmente é extremamente cotidiano, é belíssimo. Perfeito, isso aí. Mais alguém? Para complementar o que o Fabinho falou, eu estava até conversando com a Camila durante o culto, a questão da seriedade dessas implicações para a nossa vida prática. Por exemplo, quando Deus determina ao sacerdote que entre uma vez por ano no Santo dos Santos. Bom, quem entrou no Santos, quem ascendeu aos céus e foi se assentar à destra de Deus? Jesus Cristo. E essa representação era feita uma vez por ano. Para entrar no Santo dos Santos, o cara não podia nem pecar em pensamento, não deixava nem ele dormir, ficavam cutucando, ele cavara, não podia. Imagina o tormento que era de um sacerdote para não pecar nem em pensamento, para poder entrar no Santo dos Santos, e se tivesse alguma falha, algum vício ali no procedimento dele, ele morria. Então isso simbolizava o que Cristo faria em nosso grandeza, favor. Né? A grandeza E a grandeza dele. Agora é o seguinte, Jesus Cristo cumpriu isso. Antes Deus falava para o sacerdote, faça isso para ser imagem daquilo que virá, o que vai ser simbolizado, que é mais grandioso. E agora chega Cristo e fala assim, ó, eu fiz e eu passo o bastão para vocês. Só que agora é o próprio Cristo transferindo para nós essa responsabilidade. O sacerdote morria, né? E age com muita misericórdia, sabendo as nossas falhas, etc. Agora, isso releva a nossa responsabilidade para que o exercício do reinado, do sacerdócio e de profeta seja desempenhado, incumbido com muito zelo. E isso é, para mim, de certa forma, apavorante. Embora, por outro lado, seja reconfortante, que é ele que sustenta e dá o poder para realizar, tanto para fazer, para querer e para fazer. A gente tem alguns privilégios. Primeiro, que Jesus já fez a obra dele, e segundo, que nós temos o Espírito Santo atuando em nós, né? Então isso, comparando ao sacerdote daquela época, isso é muito mais leve, né? A carga, na verdade, eu creio que ela inexiste nesse sentido. Eu acho que o exercício é entender isso aqui, no sentido de que é
é um mandato de Deus, né? Algo que Deus nos capacitou através de Cristo a fazer. Então acho que isso é importante que a gente... E aí eu tenho a opinião que é um pouco mais leve, né? Não vejo como um peso no sentido de como era naquela época. Eu não digo entendi. que é peso, porque a gente acaba... Mas eu entendi. A gente tem que ponderar, porque às vezes pelo abuso da misericórdia, Sim. do senso de misericórdia de Deus, a gente desempenha com descaso um ofício, uma atividade que é muito mais Sim. exigida e rigorosa de nós. Quando a gente se omite, basta se omitir nessas mensagens que todos nós recebemos, por exemplo, e eu faço isso com uma certa constância de me omitir, está errado, né? A gente tem que se posicionar em amor, evidente, não é para virar uma... E às vezes eu acho que nem é a melhor forma também, acho que a melhor forma é você, na primeira oportunidade, encontrar essa pessoa e falar, irmão, eu acho que é assim, acho que é assado, acho que não deve ser por aí e tal. Então isso é importante. Só continuando aí do Plínio, eu entendo o que ele fala, eu acho que, na verdade, uma fé saudável, ela chama a gente para uma mistura de sentimentos. Nós temos que estar terrivelmente agradecidos. Então nós estamos perturbados de ver e contentes, então é assustado e tranquilo ao mesmo tempo. Eu acho que esse paradoxo ele é saudável. Um outro aspecto também que eu aprendi estudando um pouquinho aí dos puritanos, que ele fala, o puritano, eles ensinavam que, na verdade, um cristão piedoso, ele tinha sempre uma santa insatisfação. Não porque ele estava insatisfeito com a vida dele, não, do que ele tinha, ele está ligado à piedade. Ele sabia que ele estava perdoado, mas ele ficava triste de ver o que ele não era, o que devia ser para agradar o seu Cristo. Então, o cristão piedoso ele tem uma santa insatisfação, porque ele recebe os ofícios, mas ele não consegue fazer os ofícios. Então, ele fica tranquilo porque ele foi dado os ofícios, foi dado poder para os ofícios, e ele fica tão triste de ver que ele não está fazendo o que o seu Senhor o chamou para fazer. A gente tem que viver com essa bipolaridade no bom sentido. Pessoal, vamos então encerrar, porque já está um pouquinho adiantado. E se alguém depois tiver mais alguma coisa para a gente conversar, estamos à disposição aqui. Fabinho, eu pedi para o senhor que já está com o microfone aí, por favor, para a gente encerrar. Senhor Deus, que alegria e que pavor estarmos diante da sua santidade, da sua perfeição. Ajuda-nos, Pai, a vivermos esses paradoxos, de termos temor e muito zelo em fazer o que o Senhor nos chama a fazer. E ao mesmo tempo termos muita alegria e consolo de sabermos que estamos perdoados. Ajuda-nos, Pai, como esses puritanos, a vivermos com essa santa insatisfação, como os homens piedosos fizeram na história, Pai, como os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores. Ajuda-nos a sermos uma geração que anda com temor, mas também que está triste de não fazer o que deveríamos fazer. Dá-nos essa santa insatisfação de estarmos tranquilos e contentes com a obra feita de Cristo, mas ao mesmo tempo ardentes e desejosos, Pai, de te amar mais, de te servir mais, de sermos melhores para o Senhor. Oramos assim e agradecemos, Pai, por tanta instrução. Agradecemos por esse alimento tão sólido que recebemos nessa manhã, que nos satisfaz a alma. E agradecemos porque o Teu Espírito continuará conosco. Pedimos que o Senhor nos dê um dia bendito de reflexão, de repouso, de amor aos nossos familiares, aos irmãos, de obras de caridade, tudo o que pudermos fazer para exercer os nossos ofícios, assim como Jesus fez os dele. Em nome dele que oramos. Amém. Amém.